finalmente, 3 meses de espera, muitos fãs fizeram muita pressão em cima da Sony e hoje ela lançou então o trailer do Homem-Aranha 4, um novo dia, e vamos fazer então o nosso react, né, sem trazer detalhes, sem trazer expectativa, porque esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo é você deixar aquele joinha para você então receber a análise completa. Então vamos fazer igual está fazendo então Peter Parker, então olhando para o celular e reagindo então ao nosso trailer pela primeira vez de cabeça para baixo, e aqui nós temos de cabeça para cima. Fala sério, nosso primeiro dia no MIT. MJ, vai lá, finge que você nunca foi tão feliz em toda a sua vida. 4 anos se passaram do primeiro filme pro segundo. Este filme aqui se passa assim, então dentro de 2028, sim, dá pra categorizar no universo 616. E aí nós temos MJ, que é Michelle Jones, não é Mary Jane, pra poder fazer então nossa reavaliação em cima. Não dá. Ah, eu sabia. E realmente dá pra ver pela cara do Peter Parker que realmente ele não tá com cara de bons amigos, né? Ele tá realmente nervoso, né? Pé da vida, como diria aquele ditado, né? Opa, aqui dá pra ver que realmente dá pra lembrar o famoso Homem de Ferro, né? Quando ele olha dentro da máscara, tem aquela câmera, então, olhando pra ele, né? Visualmente, aqui pelo olho, aqui olhando, né? Referente aos arredores. E realmente vem aquele bilhete que ele tinha deixado no filme anterior, que aqui no canal nós fizemos então análise dos 3 filmes então de Tom Holland, que eu vou deixar aqui nos cards para você conferir tete a tete, frame a frame, né, sem trazer spoilers referente, matando aquele final do filme. E aqui já dá para notar o seguinte, né, realmente ele tá usando então uma ferramenta que ele não usava anteriormente, né, que são a teias, feito então artificialmente. Dá pra ver que realmente ele trouxe aquele bilhete, né, do filme anterior. Você não lembra de mim, mas a gente se conhecia. Bom, essa frase aqui é o que? Foi daquele feitiço, né, que o Doutor Estranho fez. Essa frase aqui foi aquela frase, foi o que aconteceu no filme anterior, então de Tom Holland, com a participação de Doutor Estranho. Ele fez aquele feitiço, sim, para poder as pessoas que conhecem então Peter Parker, que conhecem a origem então de Homem-Aranha, esquecer ele totalmente. Uma coisa... Opa, agora dá pra ver ele realmente que ele já tá um pouco mais adultinho, né? Adultinho, de uma forma de lavando a própria roupa, né? Não tem a tia May, né? Agora ele vai ter que se virar sozinho, lavando sua própria roupa. É isso, bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Ruim ia acontecer, é o único jeito de impedir. Bom, aí foi referente a que ele tinha recebido então a chave da cidade anteriormente, que a gente vai analisar então no próximo vídeo, que é importante então você então se inscrever aqui no canal para receber então a análise completa. Quero fazer todo mundo se esquecer de mim. Porque eu não sou o Peter Parker. Eu sou o Homem-Aranha. Bom, aí nesse filme a gente vai ver então o que acontece com Peter Parker é uma coisa, o que acontece com os novos desafios do Homem-Aranha vai ser outro, porque com grandes poderes trazem grande responsabilidade, assim como foi dito lá em Tobey Maguire, que tem análise no canal, assim como foi dito então em Andrew Garfield no canal, que é um ponto fixo no multiverso. Bom, aí nós temos então Frank Castle, né? Frank Castle tem análise aqui no canal, falando então sobre a origem dele, que eu vou deixar aqui nos cards, né? O filme vai ter que mostrar qual é o motivo, razão, circunstâncias, né? Porque Frank Castle está perseguindo o Homem-Aranha. Será que o Justiceiro está sendo pago por alguém? Será que é o Lápide, como diria? Então os grandes rumores das grandes teorias, né? Porque Frank Castle na verdade, na primeira temporada que foi feita a análise aqui no canal, ele buscava por vingança, sim. Mas aqui, será que ele está sendo um justiceiro remunerado, então, para poder caçar o Homem-Aranha, ou ele tá se envolvendo no caminho do Aranha, atrapalhando então os trabalhos de Peter Parker contra os vilões? Você me atropelou com essa van! Para de choramingar. Você que sabe. Filhos. Aí realmente dá pra ver que Frank Castle vai ter uma grande desavença com ele, né, referente à teoria que nós temos. Provavelmente, será que Frank Castle vai enfrentar o Hulk? Será que o Hulk vai ser então feito de alguma forma, né, dentro do filme, que para poder então ele ser provocado para que o Hulk se torne, pelas grandes teorias, né, o Hulk cinza? Vai pra casa, vai!
Às vezes o Homem-Aranha tem que escolher a decisão difícil, mesmo que deixe o Peter Parker arrasado. Realmente, o que dá pra ver, o que aconteceu, né, em o Tobey Maguire, o que aconteceu realmente dentro do universo, sim, do Homem-Aranha, é que ele teve essa grande transformação hormonal, podendo trazer grandes novidades, sim, do filme, que realmente ele tá sendo amargurado, né, porque realmente quando a pessoa sai de adolescência, ela vai pra fase adulta, ele tem grandes responsabilidades, ele tem a grande correria. Quando acontece de uma forma dele ver a sua amada sendo cantada por outra pessoa, realmente ele traz hormônios diferentes. O que tá acontecendo comigo? E o que aconteceu foi isso, realmente ele não estava passando bem. Ele passou sim, que dá pra ver nesse vídeo, é uma transformação e uma metamorfose. E realmente o que aconteceu lá com Tobey Maguire, se você assistiu o filme aqui no canal, né, da análise do primeiro filme, sim, o Tobey Maguire lá, no caso do Peter Parker, né, ele passou por esse mesmo problema, desse mesmo processo, foi explicado lá no filme, no terceiro filme de Tom Holland, né, ou seja, quando ele passa pela forma de um grande trauma, ele faz uma forma de um casulo e começa a transformar um ser lá nos animes, lá no desenho, né, ele se transforma assim, em um monstro, né, ou seja, com vários braços, olhos grandes, vermelhos, não se sabe se realmente vai acontecer isso lá no filme, não dá pra cravar assim, e aí dá pra ver que ele realmente perde as teias, uma forma de natural, e aqui ele vai ter que fazer de alguma forma sim artificial, como foi feito então em Andrew Garfield, e também foi feito também lá em Tobey Maguire, né? Com licença, doutor. Bom, aí dá pra ver que Dr. Banner, ele realmente não é o famoso Hulk, né, que foi destruído pelos haters, falando que era um Hulk asqueroso, de uma forma horrorosa, né? Então dá pra ver aqui no bracelete do Dr. Banner, né, que ele tá com uma tecnologia um pouco mais avançada, sim, para poder controlar os efeitos do Hulk, para ele possa voltar da aula, como ele fez, sim, toda a sua trajetória, sim, de vida. Eu preciso de ajuda. E realmente ele foi procurar ajuda para alguém que conhece a origem do Hulk, né? Fizemos análise aqui no canal, a origem dele é analisada de 2003, analisada então com a continuidade de 2008, né, de Edward Norton, e aí nós temos então a continuidade, né, de Bruce Banner, ou seja, que não é o mesmo ator, mas agora realmente dá para ver que ele realmente controlou os poderes da radiação gama, que quis transformar ele naquela fera gigante do Hulk. E aí ele tentou passar por alguma forma, tentando amenizar os poderes, né? Depois, a era de Ultron, né? Ele teve aquela grande transformação, tudo, que ele ficou maluco, né? Que ele teve que ser controlado pela Hulkbuster. Depois ele foi para o planeta Sakaar, aonde encontrou lá com o Thor, né? Em Ragnarok, e aonde ele não conseguia voltar como Bruce Banner. Ele só conseguiu voltar como Bruce Banner depois ele ter tomado aquela surra do Thanos, chegar da Terra, e o Hulk não veio. Quando ele veio, ele se transformou no Homem Hulk, né, que era o famoso do Senhor Hulk. Qual é o seu nome mesmo? E isso dá pra provar que realmente todo mundo do universo 616, de todos os universos, esqueceram quem era o Peter Parker, que a origem lá era o Homem-Aranha. Se o DNA tá sofrendo mutação, pode ser muito perigoso. Realmente perigoso, porque ele pode se transformar naquele monstrengo. Não sei se assistiu aquele anime, né, do Homem-Aranha, que tinha os braços, que tinha as garras, né? Aí aqui ele tá realmente no túmulo, né, da Tia May. Tem 3 ciclos de vida. Entre esses ciclos... E essa fala é da Tia May em referência ao Tio Ben, né? Tio Ben, que era do primeiro filme do Tobey Maguire, e era, né, de uma certa forma lá de Andrew Garfield, sim, de uma forma diferente, né, mostrando que naquela época eram grandes poderes, traz grandes responsabilidade. Aqui eles transformam de uma forma diferente, porque são 3 Homem-Aranhas e 3 Homem-Aranhas de cada universo diferente. Inscreva-se no canal, que aí você vai receber a notificação da análise completa. A aranha pode ficar vulnerável a ameaças. Estamos enfrentando um perigo incontrolável. Um perigo... Esse perigo invisível, será que é o Vazio? Será que é o Duende Macabro? Será que a vilã
que é uma maga e realmente, né, temos essas grandes teorias, né? Então deixa aqui nos comentários que a gente vai analisar então no próximo vídeo, né, de uma análise completa. Realmente a análise técnica ela tem que ser separada aqui no canal do React, né? Porque é um filme que traz muita informação. A gente traz a grande informação primeiro e joga tudo, ninguém entende nada e vira uma salada de maionese. Invisível. Quem será então esse vilão ou herói? Aí realmente deixa aqui nos comentários, né? Nós podemos, né, fazer umas grandes especulações. Não sabe se foi o Duende Macabro, não se sabe se é a Jean Grey, também não se sabe se é a Faye. Aí deixamos então essa questão mesmo no ar que a gente vai trazer no próximo vídeo. Não se mete no meu caminho. Para tudo, chegou o grande vilão, famoso Escorpião. É aquele mesmo do final, é aquele mesmo escorpião que aparece em algum trecho bem pequenininho, ou seja, lá do primeiro filme. Aí depois passa nas cenas pós-crédito, sim, né, do filme chamado então Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E ele volta com a armadura, ele volta mais poderoso. Já tinha passado aqui no canal a análise então de Andrew Garfield, que aparece, sim, o esqueleto e a parte então robótica então de o escorpião, né, dentro do filme analisado aqui no canal. Você tá endoidando, garoto. Mas as aranhas que conseguem resistir. Bom, aqui nós temos o outro vilão, que é o Boomerang, que foi especulado antes do trailer. Já foi especulado, assim, realmente rumores, né? Quando é rumores não dá pra afirmar uma coisa. Quando é real, a gente traz aqui no canal, né? Porque aqui nós temos esse vilão que realmente é um paradoxo. Nós temos o Capitão Boomerang, né? O Boomerang ali que com nomes quase iguais, né? Com a famosa DC ali, com o famoso vilão então do Flash. Por um tipo de... Bom, aí aqui nós temos então o Tarântula. O Tarântula é o quê? É um outro vilão, como fosse um negócio aqui bem na bota, aqui, como fosse uma garra na bota, né? Aí a Tarântula realmente é um outro vilão. Então a grande expectativa, sim, do filme, como já tinha trazido uma análise aqui no canal, bem pequenininha, de 1 minuto e meio ontem, né? Falando, né, sobre as possibilidades do famoso Sexteto Sinistro. Bom, aí aqui nós temos os vilões, sabe de quem? Electra e Demolidor, famosa A Mão, né? Quem não lembra da Mão, referente então à análise que eu trouxe aqui no canal, lá em Defensores, né? Referente então, juntamente com as HQs, então nós temos grandes vilões, sim, contra o Homem-Aranha, e não teremos um Homem-Aranha fracote, como diria, né, os famosos haters do Homem-Aranha, que não gostam do Homem-Aranha. Aquele é um menino de 14 anos que agora está praticamente um homem. Bom, aí dá pra notar que esse olho vermelho não é o Vazio, pelo amor de Deus. Isso aqui é o que? É o Peter Parker, sim, que realmente ele trouxe uma grande mutação. Ele trouxe uma outra força subhumana que ele já tinha, né, praticamente. E aqui realmente ele vai lutar contra esses guerreiros, que não são guerreiros fáceis de lutar, assim como o Demolidor e Electra já lutaram contra eles, que realmente não são guerreiros, né, fáceis de lutar. E aí nós teremos um grande embate com eles. E aí nós temos provando que realmente o Peter Parker não tá para bons amigos, né? Porque ele tá realmente nervosinho. Renascimento. Qual a tradução de Homem-Aranha Um Novo Dia? Renascimento. Esse é o nome. Homem-Aranha vai se tornar uma nova pessoa, um novo ser humano com combate ao crime organizado, que vai então, ter alguma ajuda, sim, provavelmente, não é a certeza, de Hulk, ou Hulk pode fazer o antagonista, ou Frank Castle pode ter sua grande participação ali dentro, né, do MCU, fazendo essa característica dentro da Marvel. Bonitas. É um presente de casa nova. Eu sou a MJ. Bom, é o que dá pra notar que realmente ele lembra de tudo que os acontecimentos que eles passaram juntos no passado, e realmente ele tenta fazer alguma coisa que tenta disfarçar, mas nós teremos uma grande reviravolta daqui, dá pra afirmar. Por quê? Se a MJ pegar o celular dele, se a MJ pegar a carta dele, realmente ela vai ficar muito confusa, assim como o Ned, né, seu grande amigo, porque isso daí ela vai perguntar pra ele, mas como assim? Eu não fiz nada com você, o que tá acontecendo, entendeu? E aí ela pode ter um lapso temporal, né, de foto dele com ela antigamente, ali na parede, ou até mesmo no celular, né, podendo ter esse lapso temporal. E aí é um grande, né, easter egg ou interrogação, que será que o multiverso vai ser quebrado novamente? Seu vizinho aqui do corredor. É amigão da vizinhança. E amigão da vizinhança
realmente traz, né, novamente lá no primeiro filme, né, quando ele teve ajuda lá de Tony Stark na famosa Guerra Civil, né, que realmente o Tony Stark ajudou ele a fazer o uniforme, e aí o Tony Stark deu esse nome, né, de amigão da vizinhança, e ele lembrou do Tony Stark engasgando realmente, que aí teremos grandes novidades, então, na análise completa aqui no canal. Então, se você gostou desse filme, de uma certa forma, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal para receber, então, a análise completa técnica que você merece sim.